Irmãos, Êxodo capítulo de número 3, por favor. Quero agradecer o pastor Diego. Obrigado, viu? Pela oportunidade, por confiar na gente. Obrigado. Deus abençoe. E eu prometo, irmãos, que eu vou dar o meu melhor aqui. O meu melhor vai ser cheio de falha. Mas o que o Espírito Santo tem para fazer é perfeito. Amém? Ele não depende do mensageiro. Quando você recebe, hoje está menos, né? Mas quando você recebe, apesar que passou hoje para os entregadores da Shopee, Mercado Livre, né? Quando você recebe lá o carteiro em casa, você fica feliz em ver o carteiro ou preocupado em receber a correspondência? O que importa é a correspondência, é a mensagem, né? Então, o mensageiro pouco importa, né, pastor Jorge? É a mensagem que vale, que faz a diferença, que edifica, amém? E, ô bispo, calvinista ou arminiano? Vamos lá. Então, ignora esse mensageiro e tenta focar na mensagem que o Senhor endereçou para nós aqui. Amém? Capítulo 3. Eu vou ler o texto, irmãos. Como nós temos 4 quintas-feiras, eu não vou ter pressa de acabar ele, tá? Mas eu vou pensar daqui desse texto que nós lemos. E depois nós vamos voltar aqui. Eu vou pensar um objeto. Não sei se é objeto, mas nós vamos entender aqui. Eu vou pensar uma coisa aqui para nós usarmos como base para essas semanas. Amém? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e ela não se consumia. E Moisés disse: agora virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire o sapato, em algumas traduções sandália, de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? Daí nós tiraremos e usaremos esta sarça. Amém? Eu quero aqui, nós vamos falar de Moisés, é lógico. Mas a intenção dessas 4 quintas-feiras, irmãos, é mostrar para você que você tem por Deus um chamado, um propósito, que nós temos em Deus uma vocação. O Lucas, esse menino bonito aqui, tem uma vocação. O Gil tem uma vocação. A Aline tem uma vocação. Todos nós aqui. O Dri tem uma vocação. O Ricardo tem uma vocação. Todos nós. Desde da crise até... todos nós temos uma vocação em Deus. E é importante a gente encontrar essa vocação.
É importante a gente encontrar esse chamado, porque senão a nossa vida ela se torna fútil, vazia, depressiva. Você não tem a sensação que você sempre está devendo para Deus? Por exemplo, quando você vai orar cedo, não tem aquela sensação de estou devendo, estou em dívida. E essa sensação não é por causa do teu pecado, porque o teu pecado você não deve mais, Jesus pagou, está pago, não tem dívida mais. Paulo escreve dizendo que a cédula, né, pastor Edivaldo? A cédula de dívida que era contra nós foi paga. É como se o diabo fosse cobrar Deus pelo pecado da humanidade, e Deus, o Senhor, apresentasse à sua direita o Filho, dizendo: essa dívida existe mesmo, ela é um fato, você tem razão, todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Mas olha para a minha direita, Ele pagou. É como se aquela cédula fosse completamente consumida, aniquilada. Então, a sensação que você tem de dívida quando você vai orar, não é dos seus pecados, é porque você ainda não encontrou sua vocação. E todos nós fomos vocacionados por Deus para algum propósito. Tem gente que foi vocacionado por Deus e nunca entrou numa igreja, mas é apaixonado por Jesus, conhece Jesus e faz sua vocação lá na rua. Dorme não, olha para mim aqui. Todos nós temos uma vocação, todos nós temos um propósito. Deus nos vocacionou para alguma coisa. Agora, falar isso e ficar só nisso não vai te ajudar, vai te perturbar mais. Então é essa a intenção, irmãos, de nós entendermos qual é a nossa vocação. Para que Deus me chamou? Se eu sou um peão de obra, se eu sou um pintor de parede, se eu sou um eletricista, se eu sou um estampador de camisa, se eu sou um, como que é mesmo? Armador de ferragem, um mecânico. Por que Deus me chamou? Se eu não tenho faculdade, eu não tenho curso nenhum, eu mal sei fazer um copo. Que vocação que Deus tem para mim? O texto lá em capítulo 5 de Marcos, no Mateus também, mas capítulo 5 mostra Jesus começando sua caminhada, sua vocação. E interessante que a Bíblia diz que Jesus ele não vai para os condomínios de Jerusalém, ele não vai para os bairros nobres de Nazaré, ele não vai para Cesareia escolher os doutores, os escribas, ele não sobe nos templos para chamar os sacerdotes, mas ele desce na aldeia de pescadores, para começar a levantar o seu corpo ministerial. E chegando lá, ele não pergunta qual é o título que Pedro tinha, que João tinha, que Tiago tinha. Ele não pergunta. Ele olha para aqueles homens e diz para aqueles homens: vem e segue-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Está ali a vocação de Pedro, está ali a vocação de André, está ali a vocação de João, está ali a vocação de Tiago. E ele anda mais um pouco e chega numa banca em que os publicanos estavam cobrando impostos. E ele olha para um homem, um judeu, por nome de Levi, e diz para esse homem: vem e segue-me. Em Lucas vai dizer que
Levi fez um banquete para Jesus. Jesus entrou na casa de Levi, que é Mateus, e celebrou com ele. Os publicanos, os escribas, os fariseus criticaram como que ele come com pecadores. E é como se Jesus perguntasse assim para os publicanos, para os fariseus: quando vocês olham para esse rapaz sentado à mesa, o que vocês acham, ou o que vocês esperam dele? E aqueles homens diriam: esse rapaz aí merece cadeia, criminoso, merece pena máxima, porque é ladrão. Além de cobrar impostos para Roma, rouba a gente. E era um fato, ele era injusto. Então quando nós olhamos para esse homem, nós vemos um ladrão. Mas Jesus responderia para todos nós: vocês veem um ladrão, e eu vejo um apóstolo. Porque Jesus enxerga a vocação que nem nós mesmos enxergamos em nós. Imagina você há anos atrás, lá antes da sua chamada, antes de você entender a sua vocação, você imaginaria isso? A gente não enxerga em nós. Eu, quando entreguei minha vida para Jesus com 21 anos, eu disse para ele: se o Senhor me livrar do álcool, das drogas, da prostituição, eu topo fazer qualquer coisa que o Senhor quiser. Mas eu jamais imaginei que eu seria um pregador do Evangelho. Homem tímido, quarta série do primário, tinha vergonha de tudo, irmãos. Eu usava droga e bebia porque assim eu me soltava. Conseguia cantar nos barzinhos, conseguia. Mas sem isso, eu era um careta. Eu não conseguia bater palma na igreja porque eu tinha vergonha. Mas um dia Jesus me visitou e disse assim: agora eu te quero. Ele me lembrou do voto que eu fiz com ele. Você lembra? Que você disse que se eu te livrasse, você estaria disponível para o que eu quisesse. A sua vocação é pregar meu evangelho. Eu falei: eu posso carpir o terreno da igreja, que eu carpia. Eu posso lavar o banheiro da igreja, que eu lavava. Eu posso pintar a igreja, que eu pintava. Eu posso, Senhor, eu posso ir no culto de oração. Eu faço isso. Posso ir no monte, mas pregar. Posso ajudar no louvor, como Beck, fica escondidinho, mas pregar. E o Senhor disse: foi para isso que eu te chamei. Essa é a sua vocação. E aonde a sarça entra nisso? Moisés estava chegando aos seus 80 anos quando isso aconteceu. A vida de Moisés a gente divide em 3 estágios, né? 40, 40, 40. Ele viveu 120. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. E quando para ele tudo parecia terminar ali, naquele deserto, cuidando daquelas poucas ovelhas, já entendendo que a vida dele já estava caminhando para o fim, aquela sarça começa a falar. Irmãos, não era, sarça é uma planta pequena, uma pequena árvore. Uma pequena árvore, você procurar no Google você vai entender. É uma árvore comum lá naquela região. E não era incomum elas pegarem fogo no deserto. Pegava fogo. O que não era comum era elas pegarem fogo e não se consumir. E Moisés olhou: está pegando fogo. Nesse calor, normal. E ele olha de novo: pera lá, mas não acabou o fogo. E ele olha bem, a sarça está intacta, e o fogo lá. E para ficar mais estranho a situação, aquela sarça começa a falar, pastor Edivaldo, e chama ele pelo nome: Moisés.
Moisés não entende muito, não fica meio estranho aquilo. E ela de novo: Moisés. E Deus se apresenta a ele dizendo: vai começar a história agora. A tua vocação, tudo o que eu permiti você viver, toda a sua experiência de vida, toda a sua luta no Egito, toda a sua batalha e perseverança no deserto, agora eu começarei a usar, porque eu ouvi a voz de socorro do meu povo. E qual é a minha vocação, Senhor? Você vai falar: eu não sei falar direito, eu tenho dificuldade de me expressar, Senhor. Uns falam que ele era gago, né? Outros falam que ele era fanho. É um rei, irmão. É um rei que ele tinha dificuldade. Você já apresentou suas dificuldades para Deus como objeção para cumprir teu chamado? Você não se vê nisso? Ah, Senhor, não tenho tempo. Ah, Senhor, estou velho. Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu não tenho capacidade. Ah, eu não conheço direito a Bíblia. Ah, eu sou desafinado. O que mais? É um monte de desculpa. Moisés apresentou também. Mas não adianta você dar a sua desculpa, porque a capacitação que Deus vai usar não é a que está em você, é a que Ele vai pôr em você. Ele nunca vai usar aquilo que está em mim, a minha habilidade, não. Deus não precisa disso. Foi quando Jeremias falou para Deus: eu sou uma criança. Onde já se viu o Senhor me chamar? Eu sou uma criança. Chama os marmanjos, chama os adultos. E Deus disse assim: filho, antes de você nascer, eu já havia te vocacionado, eu já havia te chamado, eu já havia confiado a você uma vocação. E aquela sarça que falou com Moisés, que ativou em Moisés aquilo que para ele estava morto. Porque quando o tempo passa na nossa vida, quando o tempo passa, vai passando, né? Os 40 chega, os 50 chega. Acho que não tem ninguém mais aqui mais do que 50, né, pastor Divaldo? E aí a gente vai olhando, falando: pô, eu tenho mais passado que futuro. Já vivi mais do que eu vou viver. Se tudo der certo, eu vivo mais 80, 30, 35, morro com 80. Se tudo der certo, se tudo caminhar certinho, 80. Era o que Moisés talvez pensasse. Mas a sarça estava lá, irmãos, queimando. E sabe o que eu quero provocar você no dia de hoje? É provocar você a entender que você é essa sarça, que nós somos esta sarça, de que como uma sarça é uma árvore pequena, insignificante, comum, normal, encontrar com uma sarça. Moisés encontrava com a sarça, uma sarça, não, passava desapercebido, era normal, porque a sarça pouca sombra produz, não produz fruto, é comum, nada, é indiferente aquela sarça. Mas quando ela foi inflamada por Deus, ela mudou a história do maior líder que esta terra já conheceu. Moisés foi o maior líder que a terra conheceu. Você vai falar Jesus, não, Jesus é outra coisa. Moisés foi o maior líder. Nenhum homem na história, pastor Eduvaldo, teve a capacidade de conduzir quase 3 milhões de pessoas no deserto. Homens de coração duro, mentalidade de escravos, ignorantes, homens que não reconheciam, que não eram gratos. E Moisés tirou todo aquele povo do Egito e conduziu aquele povo por 40 anos. O maior líder foi em seu ministério chamado
por Deus através daquela sarça. E eu gostaria de falar com os crentes aqui que são sarças ardentes, sarças que chamam a atenção não por sua robustez, por sua beleza, por seus ornamentos, mas pela essência que está dentro de você. Porque, irmãos, adorno, beleza, robustez, falar bonito, cantar bonito, tocar bonito, pregar bonito, isso aí é sarça sem fogo. Agora, uma sarça inflamada pelo Espírito Santo, uma sarça que é queimada por Deus todo dia, uma sarça que é apaixonada por aquilo que o Espírito Santo faz, ela não se contém em ficar quieta somente com ela. Aquela sarça começou a conversar com Moisés, e Moisés ficou cabulado com aquilo, inquieto, era muito estranho. Imagina, irmãos, eu estou falando da sarça, mas eu podia falar do jumento, ou jumenta, é jumento ou jumenta? Eu podia falar do jumento, entende? Eu estou falando da sarça, porque a sarça foi uma coisa assim que mexeu com o maior líder dessa terra, que essa terra já teve. Mas eu podia usar a figura da jumenta, que falou com o profeta: você está me batendo, profeta, quebrei seu galho, te livrei da morte, você está me batendo. Você entende que Deus, Ele não depende de pessoas para isso. E através daquela sarça, Deus ativa o ministério de Moisés. E daí para frente você sabe o que aconteceu. O maior pastor que essa terra já recebeu, humanamente dizendo. E caminhando, irmãos, para o fim, nós vamos orar, porque a sarça vai pegar fogo, irmão. Sarça sem fogo é comum. Fala para a pessoa que está perto de você, essa pessoa bonita aí, ó. Sarça sem fogo é comum, não faz diferença. É? Ah, o que você é? Sou crente. Sem fogo. Irmão, a gente até começou a conversa aí segunda-feira, vamos ver o que vai acontecer. Mas é assim, não tem como coisa melhor do que ser pentecostal, irmão. Hã? Não tem, irmão. Ó, eu acho que todo mundo que crê em Jesus, né, que segue a palavra, presbiteriano, tudo isso é salvo, crê em Jesus, tá. Mas você se privar de provar, de beber, de vivenciar o fogo do Espírito, irmão, Moisés nunca olhou para uma sarça como olhou para aquela. É sarça com fogo, é crente com fogo, é homem e mulher de Deus que sabe sua vocação. Mas você é uma sarça, sou uma sarça, mas cheio do fogo do Espírito. Você é pequenininho, sou pequenininho, mas cheio do fogo do Espírito. A nossa vocação, irmãos, ela precisa ser ativada. O seu chamado, Deus já confiou a você. É que você não foi despertado ainda. Moisés achou que o fim estava ali, no deserto, cuidando de ovelha. Mas não, o fim estava lá. Moisés, irmãos, morreu. Eu acredito que ele morreu, né? 120 anos, pensa comigo, hein, Gil? Pensa comigo, 120 anos Moisés morreu. Aí como foi a morte dele? O que você imagina de um senhor de 120 anos? Senhor de 120 anos, ele está andando aí 20 km por dia, está
carregando ovelha no colo. O que você imagina? Um senhor de 120 anos. Hein, Alex? Bombadão. Ou está em casa, na melhor das possibilidades, sentado com uma meiazinha no pé. Né? É mais ou menos isso, né? Deus falou para Moisés: sobe no monte, eu vou te mostrar a terra. 120 anos, Alex. O homem sobe e chega lá em cima. E Deus fala para ele: olha, 120 anos com uma visão dessa. Olha, Moisés. E ele olha e vê a cidade, pastor Edivaldo, a terra prometida. 120 anos subindo montanha e enxergando longe. E ele achou que a vida dele acabaria com 80 no deserto. Talvez os melhores anos do seu chamado começa agora, hoje. E terminando, irmãos, Eliseu estava cuidando da sua horta. Ele estava cuidando da sua horta. E Deus fala com Elias do outro lado, longe. E tem um texto, como eu não marquei nada, mas eu vou falar o texto. Se alguém lembrar onde está, pode colocar aqui. Eu acho que está no capítulo 17, 1 Reis, 18, enfim. Mas Deus fala assim para Elias. Elias estava lá, meio barro, meio tijolo, né? Ai, estou sozinho, todo mundo morreu, babá, só eu fiquei. Aí Deus falou para ele assim: ó, cara, antes que você desvie, eu vou arrebatar você. Faz o seguinte: você vai ungir um rei, vai ungir era um rei, me ajuda aí, produção. 2 reis e um profeta. Você vai ungir 2 reis e um profeta. Eu não vou falar o nome dos reis, que eu não vou lembrar. Mas o que passar por um rei vai ser morto pelo outro rei. E aqueles que não forem mortos por esses 2 reis vão morrer pela boca de Eliseu. Pastor, mas Deus usa o profeta para matar. Deus falou que fazer o quê? Aí Elias vai. Eliseu está trabalhando, achando que os seus dias eram aqueles. Elias chega, joga sua capa sobre ele. Isso é simbólico, irmãos. O Antigo Testamento tem muito disso, tá? Eu não sou contra quem faz, quem lança o casaco, desde que esteja perfumado, cheiroso, tá bom. Ele joga lá o manto. Eliseu recebe, entende que ali o Espírito de Deus estava o chamando. A Bíblia diz que ele vem, que ele pede para ir despedir dos pais, despede, volta, e ele taca fogo nas suas carroças, nas suas ferramentas de trabalho, mata os animais. Sabe o que eu entendo com isso? Eu vou acabar com isso aqui agora, porque eu não vou voltar para trás. Se Deus me chamou, é daqui para frente. Se Deus me chamou, é daqui para frente. Então tacou fogo em tudo. E Eliseu começa então a seguir Elias, cumprindo assim o seu ministério. Mas o que eu quero terminar falando é isso aqui, ó. Elias está para ser arrebatado. Amém? E Elias, todo pomposo, eu estou esperando aqui chegar a caravana celestial, ou Eliseu. Você não vai ter esse privilégio, mas eu vou, você vai ficar. Mas você foi bonzinho comigo, você foi um servo bom, fiel. Faz um pedido aí, pede o que você quiser. Pede, pode pedir. Afinal de contas, a carruagem está chegando, daqui a pouco o redemoinho. Eu até hoje não sei se ele foi levado por redemoinho, por carroça, eu não sei. Eu sei que ele foi arrebatado. Uns falam que foi numa carroça, outros falam no redemoinho. Eu falei, não interessa, irmão. O importante é que ele foi. Amém? Fica brigando por causa dessas pataquadas não. Se foi carroça, se foi redemoinho, não interessa, ele foi. Né? Aí Eliseu então fala para Elias: eu posso pedir? Pode pedir. Você vai conceder? Vou.
Eu quero ser 2 vezes melhor do que você. Eu não quero ser igual a você, Elias. Eu quero ser 2 vezes melhor do que você. Eu quero unção dobrada. Eu quero porção dobrada do Espírito que está em você. Eliseu entendeu sua vocação. É domingo agora, cedo? Domingo de manhã, nós vamos falar sobre o que o pastor Delto falou aqui no domingo, que foi o motivo nós temos esse tempo aqui. E nós vamos falar sobre o machado que foi afundado. Pode vir. Eu gostaria muito que você estivesse aqui. Eu gostaria muito que você desse atenção para esse convite. Porque tem muitos machados afundados. E aquele machado só dando... é o teu ministério. Aquele machado é o teu chamado. Que não é teu. É só emprestado, pastor. Você vai ter que devolver. Você já usou uma coisa de alguém e quebrou, não? Você emprestar alguma coisa de alguém é uma responsabilidade. Você tem que devolver. E se quebrar? E se eu perder? O seu ministério, a nossa vocação, é um machado emprestado. E nós precisamos cuidar para que ele não fique afundado. Se levante, por favor. Quero orar por você. Tem um chamado ardendo aí. O que impede muitas vezes você de concluir é olhar para si mesmo. É olhar para dentro de você e dizer: eu não tenho capacidade. Ah, como que eu vou pregar? Como que eu vou tocar? Ah, como que eu vou fazer? Mas Deus é sabedor da sua pequenez. Ele sabe que você é uma sarça, mas Ele quer colocar o fogo dele em você, porque assim você vai chamar a atenção de muitos Moisés. Aquela sarça, simples sarça, ela foi o instrumento que Deus usou para levantar o ministério de Moisés. Aquela pequena sarça. Eu confesso que essa semana eu ando meio frustrado. E frustrado mesmo. Porque vai chegando notícias pra gente. E aí a gente pergunta assim. E é uma pergunta humana, irmãos. Vale a pena mesmo pregar? Porque você, quando recebe assim como pastor uma informação que, né, alguém que você discipulou, batizou, cuidou, viu crescer, viu pregar. No meu caso, né, eu levei para o programa de rádio. A pessoa começou a fazer programa de rádio sozinha e ganhar alma, e a pessoa desviada hoje. Isso me frustra. E essa semana eu tenho me lidado com esse sentimento, sabe? Não é a sensação que eu falei, não. Mas a sensação de que, poxa, a palavra não falha, irmãos. Eu não sei, eu ouvi aqui, uma conversa que a gente teve aqui. Não sei se foi na segunda-feira, a gente fala tanto e ouve tanto, né? Mas assim, quem conhece Jesus, acho que foi no fim do segundo aqui, não se desvia. É uma frase que eu ouvi aqui na segunda-feira. Eu não sei se o pastor de volta falou, os irmãos, não sei. Mas aí eu lembrei, eu me conectei com o que estava acontecendo com esse filho na fé, sabe?
Falei, será que ele conheceu Jesus? Será que eu apresentei Jesus mesmo, né? Será que a gente não está apresentando religião para as pessoas? Porque a gente, quando é apresentado a uma instituição, né? Eu sou corintiano, irmão, eu sei o que eu estou falando. Você se frustra, né? Você fica triste e tal. Mas quando você é apresentado para o autor da vida, para aquele que aquela mulher samaritana disse, olha, ele contou sobre tudo, ele falou sobre toda a minha vida. Quando perguntaram para o cego, mas quem te curou? Não sei, não conheço, eu sei que ele me mudou, eu sei que ele transformou a minha vida. Quando Jesus passa pela vida de alguém, quando ele faz com que essa sarça ela tenha o seu fogo, a sua chama ativada, esse fogo não pode apagar. E não é uma fala minha, é a Bíblia quem diz que o fogo não pode apagar essa chama. Essa sarça não pode deixar que a labareda se apague. Então hoje, irmão, eu não sei se você está com uma sarça apagada. Eu não sei se você está como Elias, se achando que está sozinho, sentindo frustrações, olhando para a sua vida, porque você ama a Deus. Você até quer fazer aquilo que Deus tem proposto para você, mas esbarra num monte de coisas, empecilhos. Mas vamos hoje, nós temos um tempo aqui, ó. Eu fiz questão de preparar esse tempo para a gente se incendiar nesse fogo, para nós nos queimarmos nesse fogo, para que como aquela sarça, esse fogo ela venha sobre nós e nos influencie, nos mova a romper com as coisas, as barreiras que às vezes nós criamos. Entenda, não tem diabo nessa história, irmão. É a nossa natureza, é a nossa limitação que se impõe contra a vontade do Espírito. Deus te chamou para alguma coisa e você talvez não saiba o que é. Pague para ver. Vem e vê. Vem e vê. Vem provar. Vem provar. Vem beber dessa água hoje, para que a sua vida espiritual, ministerial, sua vocação, ela se encontre em Deus. Ah, mas eu vou ter que ir diante de Faraó. Não tem problema, Moisés. Você vai dizer que o eu sou te enviou. Pronto. Eu sou toda a ferramenta que você precisa para exercer teu chamado, Moisés. Eu sou todo o poder que você precisa para exercer teu chamado. Mas pastor, eu sou um menino pecador demais. Deus disse para Moisés: Moisés, põe a mão no teu peito. Moisés colocou a mão em seu peito e a sua mão foi tomada pela lepra. Sabe o que simboliza a lepra na Bíblia? Pecado. E Deus mostrou para Moisés: você é um pecador, Moisés, mas eu uso pecadores. Moisés segurava em suas mãos um cajado, e Deus disse: solta esse cajado, Moisés. E a Bíblia diz que aquele cajado se transformou numa serpente. E Deus disse para Moisés: pegue em sua cauda. Moisés pegou o cajado, a serpente se tornou em cajado novamente. Era Deus dizendo assim: Moisés, esse cajado é minha autoridade em suas mãos. Foi com o cajado que Moisés tocou no mar e as águas se abriram. Deus colocou o cajado em nossas mãos, irmãos. Deus colocou autoridade e poder em nossas vidas. Deus, Ele confiou em nós algo que o mundo não pode ter: o seu próprio Espírito. E eu quero chamar a igreja a vir aqui à frente. Nós vamos ter um tempo de busca, de oração, de ativação ministerial. Tua vida e o teu chamado precisa ser alinhado com Deus. Eu convido você a sair do teu lugar e vir.